E aí, advogados, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os produtores rurais, como para advogados que atuam dentro do segmento do agronegócio, como forma de atualizar, mantê-los informados, né? E ainda, para aqueles que ainda não têm definido a sua área de especialização, estão buscando uma alteração de rota na advocacia, este canal também é para que você possa entender um pouco mais do segmento e verificar se é esta a especialidade que você procura atuar dentro da sua advocacia, ok? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, compartilhe esses vídeos com seus colegas nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais, porque o objetivo é que essas informações cheguem tanto para o produtor rural como para os advogados, principalmente para o produtor rural, porque a gente sabe que é muito complicado e muito difícil da informação chegar até o produtor na maioria dos casos, tá bom? E hoje no tema deste vídeo é sobre as questões climáticas ainda, vem sendo um tema recorrente aqui no canal, nas minhas redes sociais. Tenho falado muito sobre isso, mas porque isso vem gerando uma preocupação, uma angústia por parte do produtor rural. O segmento produtivo vem sendo afetado pelos problemas climáticos e de queda de preço das commodities agrícolas. Então, o cenário que vem se desenhando para frente de futuro de endividamento rural é muito complicado. E, não por outra razão, o Conselho Nacional da Agricultura, então, entrou em campo, digamos assim, né? E na semana passada, né, acho que não sei se foi dia 30 ou 31, o vice-presidente do Conselho Nacional da Agricultura, o José Mário Schreider, foi até o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, falar com o ministro Carlos Fávaro, para apresentar um pacote de 6 medidas que eles gostariam, né, que é uma demanda do setor, que fosse adotado em favor dos produtores rurais, tá? E essas medidas, num total de 6, elas se dividem basicamente em 2 assuntos, né? Primeiro é crédito rural e o segundo, comercialização, tá? Dessas 6 medidas, eu trouxe 4 que eu acho que são as principais e as que mais afetarão na prática a situação do produtor rural, caso elas sejam acatadas aí pelo Ministério da Agricultura, né? Então, quais são as 4 medidas que o CNA, Conselho Nacional da Agricultura, apresentou para o Ministério, para o MAPA, Ministério da Agricultura, e que serão analisadas para que se verifique se serão tomadas essas medidas ou não. A primeira é a prorrogação de operações, prorrogação do crédito rural, né, do pagamento, de operações vigentes em um período mínimo de 12 meses. Então, dentro de um período de 12 meses, né, uma prorrogação de prazo durante pelo menos 12 meses, um ano, para que o produtor possa começar a pagar o seu custeio agrícola. Então, um custeio que já venceu, está para vencer, caso essa medida seja adotada, isso poderá ser revogado, esse prazo, esse vencimento, prolongado, alongado, para um período mínimo de 12 meses, tá? Isso para créditos que já estejam contratados aí, tá? A gente não sabe, primeiro, se essa medida será acatada e, segundo, em que medida e de que forma, quais serão as exigências para que o produtor possa se enquadrar nessa prorrogação e nesse alongamento aí que está sendo proposto, né? Hoje, para aqueles que tenham interesse, é preciso fazer um procedimento, tanto administrativamente, de início, caso não dê certo, de forma judicial, né? 2, segundo ponto, renegociação de operações de crédito já vencidas que não puderam ser liquidadas devido a condições financeiras devido a condições climáticas adversas, tá?
Então, eles estão propondo que em situações de inadimplemento por questões climáticas adversas, problemas climáticos que geraram a quebra da safra, se o produtor não conseguiu pagar o seu custeio agrícola, enfim, o seu investimento que foi feito perante a instituição financeira, então ele poderá fazer uma renegociação junto à instituição financeira. Isso deve ser feito em massa, né? Alguma medida que possa afetar os produtores de forma generalizada e não de forma individualizada como é feito hoje. Então a gente ainda não sabe como isso se dará, como isso ocorrerá. 3. Antecipação de linhas de crédito pré-custeio. Então, as duas primeiras medidas, elas são destinadas para que o produtor possa ter um fôlego financeiro. Eu não tenho dinheiro para pagar agora, mas também não está vencido. Jogou para daqui 12 meses o vencimento desses débitos de crédito rural. Então, tomei um fôlego, né? A terceira medida já é para que o produtor possa levantar capital para que ele possa dar continuidade à atividade agrícola, né? Então, é a antecipação das linhas de crédito pré-custeio, para que ele possa fazer um novo financiamento, investir na sua atividade rural e dar continuidade aí à sua produção, tá? E o quarto é uma medida de atualização dos preços mínimos estabelecidos pela Conab. A ProSoja, o próprio CNA tem criticado muito os preços mínimos estabelecidos pela Conab, dizendo que eles não refletem a realidade do segmento, né? Então, as commodities agrícolas para a Conab estaria desvalorizado, o preço mínimo que não cobre os custos de produção. E aí cabe uma explicação. A Conab, ela fixa os preços mínimos das commodities no início da safra, levando em conta o custo de produção, etc., justamente para estabelecer um limite, digamos assim, do preço de negociação. Então, se o preço da Conab é X, mas no mercado o preço praticado é abaixo de X, então a Conab entra em jogo e ela pode fazer um leilão para aquisição das commodities agrícolas pelo preço mínimo por ela estabelecido, tá? E hoje nem isso hoje ajuda mais o produtor em muitos casos, porque em muitas situações o preço mínimo estabelecido pela Conab não cobre nem mesmo os custos de produção, certo? Então são essas as 4 principais medidas apresentadas pelo Conselho Nacional da Agricultura ao Ministério da Agricultura, ao MAPA, né? Nós não sabemos aí, primeiro, quando essas medidas serão adotadas e se serão adotadas, né? Caso alguma ou todas sejam adotadas, o governo então vai estabelecer limites e regras para que o produtor possa se enquadrar nessas situações. É importante destacar que isso tudo está sendo feito por conta do cenário que se avista lá na frente, que não é muito promissor, né? Anos atrás, um cenário parecido levou muitos produtores à necessidade de pedir recuperação judicial, que é o último caso assim dentro da cadeia do endividamento rural. Então, o que é a orientação jurídica para os produtores que estão com algum tipo de dificuldade? Procurem um advogado especialista em direito do agronegócio para que vocês possam tomar agora já medidas para prorrogar, para fazer o alongamento da dívida rural. Se for o caso, fazer renegociações de dívidas, mas junto com o advogado, porque as instituições financeiras muitas vezes na renegociação transformam a cédula de crédito rural em bancário e a dívida que é X passa para 3X, né, por conta dos encargos financeiros que são adotados daqueles tradicionais de banco e não de operações de crédito rural. Tá ok? Então, essa é um vídeo para contextualizar o que está acontecendo até aqui, mas também para te posicionar que você não pode esperar isso acontecer. É preciso que você tome alguma medida agora para que você consiga tomar fôlego aí e dar continuidade na sua atividade agrícola. Tá ok?
Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.